Olá, tudo bem? Eu sou Alexandre Gatti e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Você é aquele tipo de pessoa que gosta de assistir o filme em companhia de alguém para depois poder comentar sobre o filme, falar o que você gostou, o que você não gostou, enfim, pois é, eu sou desses. E principalmente agora nesse período de isolamento, que a gente não pode ter contato com outras pessoas, então fica difícil assistir o filme com alguém, né, para poder comentar depois. Então resolvi fazer vídeos expondo a minha opinião sobre o que eu achei de determinadas obras e compartilhar aqui com vocês. E que vocês também possam compartilhar comigo as suas opiniões, deixando nos comentários, ok? Eu sou ator e professor de teatro e interpretação. Então eu sempre estou assistindo muitos filmes e séries, enfim, para poder indicar para os meus alunos para que eles façam um trabalho de pesquisa sobre cenário, figurino, sobre a história em si e principalmente na questão da interpretação. No dia 2 de julho, a Netflix lançou a série Warrior Nun, que conta a história de um grupo de freiras guerreiras que fazem parte da Ordem da Espada Cruciforme, e elas lutam secretamente protegendo a Terra da invasão de demônios. Essas freiras passam por um treinamento extremamente rigoroso, que é quase um treinamento ninja, e uma dessas freiras lidera esse grupo e ela tem uma auréola de um anjo, do anjo Adriel, que é colocado nas costas e isso dá a ela superpoderes. Warrior Nun é uma série de fantasia original dos Estados Unidos e totalmente produzida na Espanha. A série também aborda a questão da religião, da fé, com a ciência, que tem o lado da igreja e o lado da ciência. Nossa, que bosta. Na minha opinião, os pontos positivos da série. Os personagens são muito cativantes. A gente acaba se identificando com algumas características das personagens. O elenco principal é composto por mulheres, então são 5 mulheres na linha de frente, são as 5 irmãs que mais aparecem e isso é um ponto também muito bacana. As irmãs têm uma relação de irmãs. Por exemplo, eu que tenho irmãos, eu me identifiquei com elas, porque a gente discute muito, briga e tal, só que em outras atitudes a gente demonstra o carinho que tem um pelo outro. E essa é a relação desses personagens. O tempo todo estão ali discutindo, estão brigando, estão se contrariando, mas em outros momentos eles demonstram o carinho que um tem pelo outro. Então isso eu achei um ponto muito bacana também. A personagem que mais me chamou a atenção, que eu mais me identifiquei ali na série, foi com a Madre Superiora, que é vivida pela atriz Silvia Defante. Ela possui uma cara fechada, um olhar profundo, e esse olhar é carregado de amargura. E aí, durante a série, a gente vai entendendo por que ela é assim, o que aconteceu com ela para deixar ela dessa forma. Ela que lidera o treinamento dessas freiras, ela é incrível. Para mim, a melhor personagem que tem nessa série. Outra coisa muito bacana, o elenco é bastante diversificado. A gente vê ali várias etnias e também outra coisa interessante é que nessa série tem uma personagem que é transexual e ela simplesmente tá ali sendo uma personagem. Quer dizer, não é uma transexual falando da mudança de sexo ou tratando desse tipo de assunto. Isso é muito bacana ver, afinal são tantas lutas pela igualdade e ali na série isso fica muito claro, tanto pela questão das etnias, né, de todo o elenco em si, quanto dessa questão da personagem transexual. Isso me chamou bastante atenção pela naturalidade que foi tratado. Uma naturalidade que não deveria chamar atenção, só chama atenção porque sempre existem lutas para isso. E ali na série isso é tratado de forma absolutamente natural. Eu achei isso extremamente positivo também. A fotografia da série é sensacional. Todos os lugares que mostram, as igrejas, os mosteiros, o lugar que as freiras vivem, tudo é muito grandioso, é tudo muito bem feito. A série é extremamente bem produzida, como todo o material que a Netflix produz. Isso é fato. A coloração da série é mais puxada pela cor do fogo, e determinadas cenas são aquecidas pelo calor da vela, quando demonstra cenas mais quentes, situações mais quentes de calor humano. O azul, que traz a coisa da solidão, de personagens mais frios. Os efeitos especiais são bem bacanas, tirando
o demônio Tarasca, que é um demônio muito grande e tal, me lembrou muito os Transformers. Você também teve essa impressão? Comenta aí se você achou a mesma coisa. Michael Bay, corre aqui. Agora, na minha opinião, os pontos negativos da série. Eu achei a série muito lenta. Eu acho que poderia enxugar alguns episódios ali. Ela é composta de 10 episódios, com a duração média de 45 minutos. Se ela tivesse 8, 7 episódios, daria para enxugar algumas coisas e ter mais ação. Porque uma das coisas que eu senti muita falta foi das lutas. As poucas lutas das irmãs que tiveram foram sensacionais. São muito bem feitas. A coreografia é impecável, mas faltou mais luta, na minha opinião. A série começa muito bem. O primeiro episódio é sensacional. Depois ele começa a se perder. Isso daí eu não achei bacana. Tanto que eu comecei a assistir num dia. Quando chegou lá nos episódios ali, no sexto, no sétimo, que é mais lento, eu desliguei, fui dormir e continuei no outro dia. Sendo que outras séries que são mais eletrizantes, não dá sono e a gente quer chegar até o final. Pelo menos eu. Então, às vezes, eu virava a noite maratonando uma série. Não é o caso dessa. Tirando o que é muito bem feita, muito bem produzida, isso é fato. Mas a história em si faltou, pelo que vende no trailer. Então eu fiquei esperando aquilo o tempo todo. Mas para o final ela dá uma alterada ali, mas é meio tarde demais. Olha só, agora eu vou falar a minha opinião sobre alguns pontos e com spoiler, certo? Então se você não assistiu a série ainda, aconselho parar agora para depois não achar ruim. Curte esse vídeo, salva ali nos favoritos, assiste e volta para ver essas questões que eu vou colocar aqui, ok? Combinado? Então vamos lá. A personagem principal, a Eva, que é vivida pela Alba Batista, que é uma atriz portuguesa, ela tá lá, passou grande parte da vida numa cadeira de rodas ou deitada numa cama, só que ela vai descobrindo a vida. Legal, mas ela demora muito tempo para aceitar que ela é a freira guerreira, que vai liderar aquelas irmãs. Então, ela foge o tempo todo, ela faz piadinha o tempo todo, quando estão falando sério com ela, ela faz piadinha. Ok, não acho ruim colocar isso, mas com excesso cansa. Ela me cansou. E olha que a atriz é excelente, não tenho o que falar da atuação dela. Mas esses pontos me incomodaram, porque soma com aquela questão da série ralentar. Então isso eu não achei legal. Acho que poderia ter enxugado, ser mais dinâmica, acrescentar mais lutas, mais demônios, porque elas têm um treinamento tão pesado e as poucas cenas que tem são sensacionais. Então eu senti falta disso. Ainda mais que quando eu vi o trailer, eu achei que fosse muito parecido com João e Maria, que eles lutam contra as bruxas e tal. Então eu esperava isso da série e não aconteceu. A série, lá pelo sexto ou sétimo episódio, até o comecinho do oitavo, olha, foi a hora que eu parei de assistir e falei assim, amanhã eu continuo. Então eu senti falta desse hype, dessa emoção, da gente estar ligado e maratonar uma série até o fim. Porque quando a série é muito legal, é muito interessante, não tem sono, a gente não fica com sono, vira a noite assistindo. Então essa deu essa brecha para depois voltar. E aí, quando acontece o final da série, que, por exemplo, é repleto de reviravoltas, acontece tudo que a gente não espera naquele final. Pelo menos eu não. A reviravolta que dá entre o cardeal Durete com o padre Vincent, que a gente acha que o Durete é o vilão, é o que separa as irmãs, é o que faz um monte de coisas ali que levam a crer que ele é o vilão, que ele quer ser papa. E a gente confia o tempo todo no padre Vincent, que tá ali, que é o conselheiro e tal. A série deixa subentendido ali que a Shannon e a Mary têm um relacionamento. A forma depois que a Mary se refere a Shannon deixa tudo a entender isso. E outras falas, por exemplo, que eles comentam lá, sabemos que vocês eram muito próximas e não sei o que. Então eu não sei se é uma questão religiosa, de repente não causar alvoroço, já que esse mundo está tão cheio de mimimi e tal, então de repente pode não ter uma boa aceitação. Vai saber.
Com certeza isso foi pensado. O relacionamento da Ava com o JC começa muito bem, foge, tal, tudo bem, tá ali os dois unidos, chega num ponto que a Ava enfrenta um Tarasca, o JC não sabia de nada, vê aquela luta. Desse ponto, depois é feito um comentário, também seu namorado vê você enfrentando um demônio, não sei o quê, e o cara sumiu, simplesmente sumiu. Depois, nos episódios seguintes, é como se ele não tivesse existido. Então, isso daí eu achei que faltou um pouco. Ele poderia ter aparecido num outro momento, ele poderia ter uma lembrança dela, alguma coisa assim. Mas não houve. Falando de JC, que sumiu, automaticamente fica no ar um envolvimento entre a Ava e a Beatrice. Não sei se é minha mente que é poluída, mas eu tive essa impressão. Você também teve? Você achou isso também? É legal, mas a gente fica esperando, né, alguma coisa acontecer e não acontece. O famoso queerbait, né, que vai induzindo a gente a imaginar coisas, mas ninguém fala, ninguém declara. Enfim, outra questão também é o anjo Adriel. Ele traz o Halo para a primeira freira guerreira, dá superpoderes para ela, ele tem a armadura, ele tem o escudo. É isso que alimenta um portal quântico que a Jillian, que é cientista muito renomada, muito poderosa, ela quer abrir uma porta no universo paralelo, onde não tem dor, não tem morte, não tem sofrimento, enfim. Porque ela não pode ter filhos, e com a ciência ela consegue ter um filho. E esse filho tem uma doença no sangue que ele só consegue manter vivo através do metal, através do metal. Esqueci o nome do metal. Ai, gente, cadê onde marquei o nome do metal, meu Deus? Como é que é o nome do metal que esqueci? E o filho dela tem uma doença no sangue, ela consegue mantê-lo vivo com o metal divinium, que vem da armadura e do escudo do Adriel. E acontece todo um rolo, e o Vincent fez tudo para trazê-lo de volta, que ele o chama de mestre. E aí é quando engrena a luta final, porque o Adriel se revela um demônio. Então a gente fica pensando, poxa, então ele pegou essa auréola de um anjo, será que ele roubou e jogou no corpo dessa primeira freira guerreira para se esconder? Porque os Tarascas vêm atrás do Halo, vêm atrás da auréola. Então, quer dizer que ele pararia de ser perseguido. Isso é um assunto já para definir exatamente lá para a segunda temporada. Então, quando isso acontece, que é revelado, ele consegue fugir porque as irmãs explodem a pedra, o Adriel sai. Quando ele sai, ele já vem soltando o poder dele. Isso é muito legal. E ele vai para em confronto ali com as irmãs. Quando vai começar a luta, tudo se prepara, ele começa a possuir várias pessoas que estão ali naquele lugar, que é no Vaticano. A hora que vai começar a luta, a série acaba. Primeira coisa que eu fui pesquisar no Google, segunda temporada, cadê? Não tem nada ainda declarado, não tem nada acertado, pelo menos até hoje, dia 10 de julho, não saiu nenhuma notícia a respeito disso. Isso foi muito broxante. Isso foi broxante, porque acabar a série ali nesse momento, a gente merecia ver isso, merecia assistir essa batalha, porque até então, depois que tudo se desenrolou, que foi muito inteligente esse final, o desenrolar de certas coisas ali, mas senti falta da batalha. De uma forma geral, eu indico a série, eu acho que é legal assistir, eu acho que é legal ter esse conhecimento, tem vários e vários pontos positivos, que de repente você se identifica com alguma coisa que eu não me identifiquei, e assim a gente vai trocando ideias aí, construindo opiniões. Bom, é isso. Essa é a minha opinião sobre a série. Comenta aí se faltou algum ponto que você também achou, que você concorda ou discorda comigo, vamos falar sobre isso. É muito interessante. E também deixa nos comentários aí alguma série que você pode me indicar para eu vir aqui fazer um vídeo e dar minha opinião. Já tem um outro aí que tem alguns amigos que já me pediram. Opinião todo mundo vai ter, sempre vai ter. Vai concordar, vai discordar. O importante é sempre respeitar a opinião do outro, porque cada um tem um ponto de vista, ok? Não deixa de curtir, de comentar, de se inscrever aqui no canal, que isso é muito importante, fazer esse canal crescer. Eu preciso da sua força. Tem alguma coisa que eu deixei de falar e que para você notou e foi interessante? Comenta aí, vamos trocar uma ideia sobre isso, ok? Então,
Um abraço, muito obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo. Tchau! Warrior Nun, Warrior Nun, Warrior Nun. Meu Deus! Warrior Nun, Warrior Nun. Logo no início da série, vemos a batalha... Nossa Senhora.